Todo mundo busca algum tipo de referencial na vida. Não é verdade? Alguém em quem você possa buscar algo como alvo. Alguém em que você possa se espelhar. Eu sei que muita gente se baseia ou baseia suas referências na imagem. Em pessoas que têm uma boa imagem na sua área de atuação. Ou pessoas que têm fama, glamour. Né? Às vezes o referencial de alguns são atores, modelos, socialite. Porém, com o tempo, e eu espero que a maioria de nós aqui já tenha passado dessa fase, porque com o tempo você percebe que imagens são irreais e decepcionam. E o que tem na página da Caras está muito longe de ser a verdade, a realidade. E daí, talvez, então, nesse momento de decepção, a pessoa passa a buscar a referência em outro tipo de referência. Talvez no dinheiro, no poderio econômico. E busca investir intensamente na sua carreira, na sua formação, para construir um patrimônio e acumular capital, acumular riqueza. E então essas pessoas têm associado o poder diretamente ao controle do dinheiro. Seu referencial então passa a ser milionários ou bilionários, especialmente aqueles que conseguiram sair do nada ou do muito pouco para construir uma grande fortuna. Outros, por sua vez, entendem que poder não é dinheiro, mas poder é conhecimento. Mais importante do que se pode ter é o que se pode saber. Assim, dedicam-se intensamente na busca por conhecimento. Fazem muitos cursos, multiplicam seus títulos, suas graduações, suas pós-graduações. Seu referencial, então, passa a ser algum pensador, algum intelectual. Porém, somente o cristão verdadeiro, pode compreender que tanto imagem, quanto dinheiro, quanto conhecimento não são transcendentes. E focar a sua vida nisso não tem sentido. Porque como muito bem afirmou certa vez C.S. Lewis, tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Então por que focar em algo que não é transcendente? Algo que é passageiro? Nosso ideal deve ser a espiritualidade do relacionamento com o Deus eterno. E focar o nosso alvo na eternidade. Aí a frase. Nossos olhares devem estar atentos ao procedimento, então, de homens piedosos, homens de Deus, que incessantemente buscam como agradar ao Senhor. Esse, para um cristão, deve ser o referencial. Eu não sei qual tem sido a sua experiência nessa área, mas eu tenho aprendido na minha vida cristã que a piedade de um homem está diretamente relacionada à sua vida de oração. Eu tive o privilégio já na minha caminhada cristã, na minha formação, de conhecer alguns homens com um excelente conhecimento teológico, homens com mentes brilhantes. Conheci homens com uma eloquência invejável, homens que lideram ministérios muito grandes e têm muitas responsabilidades nos seus ombros. Porém, o que me impressiona mesmo, independente de outras virtudes, é a intimidade com Deus, a capacidade de se relacionar com Deus numa vida de oração, uma vida de proximidade e intimidade com Deus. E normalmente os homens de oração são os que conseguem equilibrar todas as outras virtudes que eu mencionei. Talvez mentes brilhantes, talvez um conhecimento teológico invejável, talvez uma grande eloquência. Mas se tudo isso não estiver debaixo de uma vida piedosa de oração, todas as outras qualidades caem por terra. Considerando também que a oração do crente ela é muito reveladora. Afinal de contas, a gente não ora por aquilo que a gente não se preocupa. A gente não ora por aquilo que não faz tremer o nosso coração. A gente não ora por aquilo que faz a gente perder os cabelos. Talvez eu mais do que vocês. A oração expressa desejos, mas a oração também expressa a nossa visão de Deus, e por isso também ela é reveladora. Pelo que eu oro? O que me leva a orar? O quanto eu oro? Nesse momento da carta aos Efésios, vemos a segunda oração de um homem piedoso, que numa carta tão pequena, registrou 2 orações. Primeiramente, aprendendo que qualquer circunstância ou qualquer situação deve me levar a orar. Então, curto espaço, 2 orações e 2 grandes orações, que ocupam metade de um capítulo cada uma delas.
Tanto é verdade a vida de oração na vida do apóstolo Paulo, que ele disse aos Tessalonicenses, orem sem cessar. Ele disse aos romanos e ele disse aos colossenses que eles fossem perseverantes na oração. E agora ele mostra, através desse registro, como ele vivia isso, como ele buscava viver isso, e como ele poderia também, nesse sentido, se colocar como referencial dos efésios. Ele também registra aos mesmos efésios, no último capítulo, versículo 18, que eles deveriam orar em todo o tempo, ecoando o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que já havia dito isso, está lá registrado em Lucas 18:1. Ore em todo o tempo. Portanto, então, o que me leva a orar? O que deve me levar a orar? E a resposta é tudo. Tudo. Seja medo ou seja coragem, eu oro. Seja alegria ou seja tristeza, eu oro. Seja ansiedade ou seja gratidão, eu oro. Tudo é motivo para me levar a uma conversa íntima com o meu Pai Celestial. Outra pergunta é, pelo que então eu oro? Se tudo me leva a orar, pelo que eu oro? E a resposta que Paulo nos dá nessa oração é para o aumento da intimidade de todas as pessoas com Deus, para o aumento da intimidade dos meus irmãos com Deus, para o aumento da minha intimidade com Deus, para que os incrédulos possam conhecer a Deus e assim também iniciar a sua vida de intimidade com Deus. Esse deve ser o conteúdo principal da nossa oração. Vamos aprender, então, a partir dessa oração de Paulo, que fecha o capítulo 3 de Efésios. Abra aí sua Bíblia, em Efésios 3, eu quero ler a partir do versículo 14. Nessa oração piedosa de um cristão, um líder piedoso, um homem que tinha um relacionamento íntimo, próximo com Jesus, próximo com Deus. Efésios 3, 14. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Essa oração, então, ela fecha também a primeira metade do livro, porque a partir do capítulo 4 nós lidaremos com diversos imperativos, questões mais práticas, ordens que precisam ser obedecidas. Mas os imperativos só têm sentido para quem compreendeu os indicativos da vida cristã. E então essa oração do capítulo 3 fecha nos 3 primeiros capítulos, a primeira metade do livro, onde o apóstolo nos dá muitos indicativos. Eu creio nesse momento, então, ser apropriado a gente fazer uma breve revisão do que a gente viu até agora, que culmina nessa oração do apóstolo. No capítulo 1, um dos indicativos é que Paulo saúda os santos com a graça e a paz. E ele já começa a dar um grande indício do que ele vai dizer nessa carta. Porque a graça era o cumprimento comum entre gentios, e a paz, o cumprimento comum entre os judeus. Logo após a saudação, o apóstolo inicia um resumo das bênçãos que nós recebemos na Trindade. E quais são essas bênçãos? Nós somos eleitos, escolhidos pelo Pai. Nós somos redimidos pelo Filho. E nós temos convicção, essa certeza, dada pelo Espírito Santo. Ao contemplar, então, uma bênção tão grande, Paulo ora pela primeira vez. E essa oração tem como intuito pedir ao Pai do céu que seus ouvintes fossem capazes de compreender tudo isso, de apropriar-se dessas bênçãos espirituais, compreendendo que eles foram escolhidos por Deus e por isso não podem viver a vida de qualquer maneira. Que eles são selados pelo Espírito Santo e por isso eles não serão perdidos pelo Pai. No capítulo 2, o apóstolo descreve como e quando os ouvintes receberam essas bênçãos celestiais. Assim, Paulo cita um modelo de um testemunho de conversão. O que éramos sem Cristo,
como a suprema graça de Deus nos alcançou, nos tornando obras-primas, é a expressão que ele usa ali no capítulo 2, um poema de Deus. E dessa forma ele mostra como essa graça atuou especificamente na vida de todos os gentios. Nós, gentios, não só trouxe vida, mas tornou todos em um só povo. Deu para todos nós não somente a salvação, mas nos deu uma família, nos deu uma cidadania, nos deu dignidade. Embora judeus continuariam a ser judeus, gentios continuariam a ser gentios, em Cristo, todos juntos fazem parte de uma nova pátria, uma nova sociedade, como vimos. Com certeza, esse é um grande mistério gerado pela cruz. Por essa razão, Paulo inicia uma oração, no início do capítulo 3. Por essa causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vós, gentios. Então, parece que em sua mente vem a acusação de que algo pode não ficar bem compreendido. E ele faz um grande parêntese aí na sua carta, e ele explica por que ele, diante de todas essas bênçãos, ele também detentor de todas essas bênçãos, porque ele parte dessa família, porque ele é anunciador do Evangelho de Cristo, por que ele estava preso? Por que não era vergonha nenhuma ele estar preso? E vimos então na semana passada lições da autobiografia de Paulo. Todas aquelas bênçãos também eram parte dele. E o fato dele ser prisioneiro não desqualificava nenhuma delas. E o apóstolo então faz o que chamamos na semana passada de uma grande digressão, né? Aí então, definitivamente, ele ora. A oração que talvez ele deveria ter iniciado no versículo 1, ele começa no versículo 14. E como ele começa? De novo, por esta causa. Por essa causa. Que causa é essa? Que causa é essa? Para não ficarmos com dúvidas, nós devemos retornar ao momento que Paulo iria orar e parou, o final do capítulo 2. Olhando para o parágrafo 19 a 22 do capítulo 2, nós observamos o que levaria Paulo a orar. Paulo sente-se motivado a orar, visando a edificação da igreja. Mas esse não é o único motivo. A sua própria autobiografia do parágrafo anterior traz à mente do apóstolo motivos de oração. Ele também era motivado a orar por ser um cooperador do ministério, por ser um cooperador do evangelho. Por último, ele orava motivado pela certeza de que havia um canal aberto entre ele e o Pai, assim como há hoje um canal aberto entre cada um de nós e Deus. E uma das marcas do homem espiritual, então, é a intercessão. E aí, sim, definitivamente ele passa a interceder. Mas antes ainda de pensarmos no conteúdo da oração, nos motivos pelo qual ele pede, ele intercede, a posição em que Paulo se coloca para interceder é algo que a gente não pode deixar passar. É algo que chama atenção, é algo que merece ser observado. Com todas as motivações que foram listadas, qual é a postura de Paulo? Ele se coloca de joelhos. Ele se coloca de joelhos. É interessante que orar de joelhos não era um hábito judaico. A posição correta para um judeu orar no templo era em pé. Se colocar de joelhos demonstrava emoção, ou demonstrava um profundo fervor. No Antigo Testamento, a gente vê alguns personagens se colocando de joelhos. E o colocar-se de joelhos era um sinal de submissão, ou era um sinal de homenagem, ou era um sinal de reverência e temor diante de Deus. Mas não era o dia a dia, não era o comum. No Antigo Testamento podemos destacar o exemplo de Esdras. Em Esdras 9, 5 a 15, quando ele contrito confessa os pecados de toda Israel. Quando ele está voltando para restaurar a cidade. E ele então se coloca de joelhos. No Novo Testamento, essa posição é vista também como um reconhecimento de poder e de soberania, um ato de adoração, um ato de veneração, que só pode ser exclusiva ao único Deus. O reconhecimento de que Deus é grande, de que Deus é o supremo, de que Deus é quem tem o controle de tudo nas mãos. Como, por exemplo, faz o próprio Mestre Jesus no Getsemane. Nos últimos momentos da sua vida encarnada, do seu ministério, sabendo que morreria, que seria levado à cruz, ele se coloca de joelhos. E em sua oração emocionada, ele inclusive diz: Deus,
Pai, está pesado. Se for possível, passa de mim. Mas eu ainda quero fazer a tua vontade, porque eu estou aqui inclusive de joelhos, demonstrando que eu sou submisso. Se fizermos um rápido retrospecto, nós veremos que Paulo desce uma escada de status nessa carta. No capítulo 1, versículo 1, ele é o apóstolo de Jesus Cristo, o grande apóstolo de Jesus Cristo. No capítulo 3, ele já é o prisioneiro de Cristo Jesus. No capítulo 3 ainda, ele se coloca como o menor de todos os santos. E agora, então, antes de orar, ele se coloca de joelhos, reconhecendo que ele não é nada. A sua função, a sua designação de apóstolo não o torna diferente, não o torna melhor. Ele ainda assim é um servo que precisa se colocar de joelhos diante do seu Senhor. Nessa posição, Paulo demonstra o seu verdadeiro lugar, aos pés do Deus Todo-Poderoso, como tem que ser com cada um de nós. A nossa oração, nosso acesso a Deus, não vai mudar pela posição do nosso corpo, mas muitas vezes a posição do nosso corpo vai revelar a posição do nosso coração. Talvez em pé, como o fariseu, batendo no peito e enfrentando Deus, determinando, dizendo que Deus tem que fazer ou não tem que fazer. Ou de joelhos, implorando misericórdia, sabendo quem é o Deus na história e quem é o servo. Nesse momento eu lembro de uma frase que eu ouvi uma vez, mas que eu não sei quem é o autor, mas eu quero citá-la mesmo assim. Alguém disse que a verdadeira estatura de um homem espiritual é medida não quando ele está em pé, mas quando ele está de joelhos. Seja fisicamente de joelhos, ou principalmente, seja com o coração de joelhos. Seja internamente rendido, ajoelhado diante de Deus. Ainda antes de observar o conteúdo da oração, eu creio que é importante meditarmos em algumas perguntas para o nosso crescimento pessoal. Algumas perguntas que eu acho que são muito pertinentes, pensando nessa questão do apóstolo estar de joelhos, pensando na escada de status que o apóstolo desceu e que nós precisamos descer. Responda sinceramente para você mesmo. O que faz você dobrar os seus joelhos? Se é que eles se dobram. Quem é poderoso o suficiente para que você se curve? Muitos homens se levantam com o propósito de, em pé, promover a edificação na comunidade onde faz parte. Será que você e eu temos sido diferentes? Quando nós entendemos e percebemos a necessidade de mudança, nós nos colocamos em pé ou nós nos colocamos de joelho, clamando para que Deus interfira, para que Deus cuide da sua igreja? Eu tenho me dobrado em favor da minha igreja? Essa é uma postura que eu tenho tido? Você acha realmente que as mudanças que podem e que certamente precisam acontecer, não só na nossa igreja, mas na nossa cidade, no nosso país, na nossa sociedade, elas serão conseguidas somente quando estivermos em pé, lutando, ou quando estivermos em joelhos, clamando? Eu não descarto a ação, mas nós precisamos priorizar a oração. Será que é isso que temos priorizado? Quando você ora, a sua oração está centrada em quem? Por quem você ora? Para que você ora? As bênçãos recebidas das mãos do Pai têm me levado a ficar de joelhos, a reconhecer, eu não merecia tudo isso. Esse Deus é muito grande e eu tenho que me colocar numa posição de servo na frente dele, rendido. Como cantamos às vezes, eis-me aqui, rendido estou. Mas às vezes a nossa postura é de bater no peito em pé, eu estou aqui. E muito poucas vezes a nossa postura é de joelhos, reconhecendo o poder de Deus. O apóstolo sabia muito bem diante de quem ele se dobrava. Ele se dobrava diante daquele de quem toma o nome toda a família, tanto no céu quanto na terra. Essa é uma expressão que declara e demonstra a soberania divina. Ao afirmar isso, Paulo afirma que tudo que há foi feito por Deus e por isso tudo pertence a Deus. É impossível desassociar essa declaração com a declaração presente no versículo 3 do capítulo 1,
em que Deus, na qualidade de Pai, se demonstra abençoador aos santos em Cristo. É a esse Deus que Paulo se dobra. É a esse Deus que nós devemos nos dobrar. Então, após todas essas declarações, inicia-se então, finalmente, os pedidos do apóstolo em favor da igreja. Mas, em favor da igreja de Éfeso, mas que reverbera na nossa igreja, reverbera nos nossos dias hoje. Uma igreja militante, reverbera em toda a igreja atuante de todas as eras. Essa oração, em sua estrutura, ela nos remete à figura também de uma escada. Cada pedido se aprofunda em um propósito em forma de outro pedido. E Paulo, então, nesse momento, ele vai descendo uma escada de pedidos com o propósito de chegar cada vez mais fundo na apropriação das bênçãos que já haviam sido descritas até ali. Então vamos acompanhar os 4 degraus dessa escada de pedidos, numa oração piedosa. O primeiro pedido do apóstolo é que os efésios fossem aumentados em força e poder. A oração começa com o desejo de fortalecimento com poder. Isso é o que habilita o crente a permanecer em Cristo. Essa força, esse poder. Isso que habilita o crente a viver em Cristo e a servir a Cristo, a inclusive se colocar de joelhos. Esse fortalecimento ele só ocorre pela ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, esse verbo está na forma passiva, que eles fossem aumentados, mas não simplesmente que eles aumentassem. Quem fortalece, quem capacita é o Espírito Santo de Deus. O papel do cristão é deixar o espaço livre, se a gente puder dizer assim, e que certamente essa ideia ficará mais clara quando estudarmos o capítulo 5, especialmente o versículo 18, que repete essa ideia de deixar ser enchido pelo Espírito Santo. Ainda que esse poder possa ser visível externamente, ele é primariamente associado ao homem interior. É o que diz aí no versículo 16. Nossa alma é fortalecida. Como o apóstolo já havia afirmado em 2 Coríntios 4,16, quando ele disse: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que a minha saúde possa estar debilitada, mesmo que externamente eu esteja apanhando, mesmo que eu esteja sofrendo na carne, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque Deus está fortalecendo a minha alma, porque Deus está me preparando para estar com Ele na eternidade. Ou seja, ainda que adversidades aflijam o nosso corpo, nossa alma está sendo fortalecida e guardada a cada dia. Esse poder é quem capacita o cristão a permanecer firme em Cristo, testemunhando e até, se for necessário, sofrendo privações por amor do Senhor. Como sintetizou um comentarista do livro de Efésios, Hendrickson, ele disse: a oração do escritor tem, pois, o seguinte teor: dentro desses corações, uma influência controladora seja dinamizada de tal maneira que sejam fortalecidos mais e mais pelo poder do Espírito que lhes foi outorgado. É outra maneira de expressar o mesmo pensamento, ou seja, que Cristo habite seus corações pela fé, porque Cristo na sua vida tem que estar fazendo alguma diferença, tem que estar fazendo alguma mudança. E Paulo clama para que esse poder de Jesus Cristo que está em você, ele seja aumentado a cada dia. Agora, por que Paulo ora para que Cristo habite os corações dos efésios, sendo que, pelo que a gente viu até agora, esses já eram cristãos? Eles estavam escrevendo para uma igreja, ele não estava evangelizando. Cristo habitando os corações do cristão não deveria ser algo óbvio? A palavra que o apóstolo usa, e traduzida por habitar, ela tem o sentido de fixar a residência mesmo. Não é simplesmente fazer um alojamento. É mais do que um estrangeiro que está residindo provisoriamente em outro país, mas que não vê a hora de voltar para sua casa. É alguém que migrou definitivamente. É esse tipo de relacionamento que nós temos que ter com Jesus Cristo em nossa vida. Mas, às vezes, a sensação que eu tenho é que a relação que nós temos é que Cristo é um acampante na nossa vida. E daí, quando a gente se prepara aos domingos para vir à igreja, então a gente monta a cabana e ele
E ele está ali dormindo no nosso coração. Mas no dia a dia, e no seu trabalho, de segunda a segunda, e na sua casa, e no seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, e no seu relacionamento com o seu filho, Deus está totalmente de lado. Não, que habite que ricamente em vocês, que Cristo faça residência, faça morada, que Ele tenha vindo para ficar. É essa consciência que a gente precisa ter. O quanto nós temos sido fortalecidos com poder para realmente viver a vida cristã. O quanto Cristo, vivendo em nós, tem significado um reinado do Senhor em nossas vidas. E daí agora o Rodrigo vai ficar bravo, mas é nesse sentido que eu não sou muito fã de uma música que ocasionalmente nós cantamos aqui. Reina em mim. Reina em mim. Porque essa música ela é cantada como refletindo um desejo de que Deus venha reinar na minha vida. Mas a partir do momento que eu já fui convertido pela obra do Espírito Santo, Ele já habita em mim, Ele veio fazer morada. Eu não tenho que ficar domingo após domingo dizendo, vem reinar em mim. Ou pior ainda, vem reinar de novo, né? Porque durante a semana eu te abandonei. Com a conversão, nós recebemos Cristo não apenas como Salvador das nossas vidas, mas como Senhor. Não dá para escolher uma parte do pacote, é o pacote todo. O reinado de Cristo na sua vida começou no dia que você foi alcançado pela graça. E vai acabar, não vai acabar, porque vai ser eterno. Eterno. Se Cristo não está reinando, e se Cristo passa a reinar quando você está na igreja, alguma programação da igreja, ou ocasionalmente, nos outros momentos, quem está reinando na sua vida? Você? O pecado? No primeiro degrau da oração piedosa do apóstolo está esse desejo de que os cristãos possam ter aumentada a força que vem do poder do Espírito Santo que habita em nós, que atua em nosso interior. Essa força é o que nos capacita a pagar o preço das adversidades para vivermos como cristãos, custe o que custar. Peço a Deus que aumente a nossa força com poder. Cada um de nós aqui, Primeira Igreja Batista em Extrema. O segundo pedido é para que eles estivessem baseados no amor, para que eles sempre se baseassem, a fé deles também fosse baseada no amor. Se o propósito do fortalecimento no poder é essa íntima união do crente com Cristo, o apóstolo então ele usa duas ilustrações para demonstrar a intensidade dessa união. Não é algo superficial. Se é alguém que mora na sua vida, não é algo superficial. O cristão ele tem que estar arraigado, enraizado. E ele também tem que estar baseado, alicerçado no amor. É algo que não dá para tirar. É algo profundo. Interessante perceber que, de novo, esses dois verbos estão na voz passiva, demonstrando que essa posição dos crentes já é ocupada, porque não foi galgada por cada um de nós. Nós fomos colocados, nós fomos enraizados, nós fomos alicerçados em Deus no dia em que a graça nos alcançou. Não é algo que eu vou construindo, não é algo simplesmente que eu vou me afundando. Um dia nós fomos colocados lá, se um dia a graça te alcançou. E isso é fundamental para ser parte da nova sociedade que Deus criou. A sociedade que é baseada no amor. Somente quem estiver também baseado no amor pode ser parte dessa sociedade. O amor deve ser o solo em que a nossa vida está plantada. O amor deve ser o fundamento em que a nossa casa está construída. Não há nada mais estável do que o amor que procede de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Da mesma forma, nós precisamos ser estáveis no amor. Manifestações de amor brotam da vida de forma natural. Brotam da vida do cristão de forma natural, demonstrando onde estão as suas raízes. É nesse sentido que o Novo Testamento vai dizer sobre frutos. Porque se você está enraizado no amor, o fruto que você vai dar são frutos de amor. Fruto do Espírito. Que fruto que tem saído dessas raízes que você tem no amor? Ou o fruto é ódio? Ou o fruto é indiferença? Ou o fruto é egoísmo? Saber onde estão as nossas raízes deveria nos tornar, por exemplo, menos críticos, mais flexíveis, menos autoritários, mais pacientes. Se nós estamos enraizados no amor, esses são frutos esperados do amor.
Do contrário, nós sempre teremos a dificuldade de receber críticas. Nós sempre necessitaremos que as pessoas reconheçam nossos esforços. Nós nunca conseguiremos lidar com o diferente. Pessoas que não compreendem, que têm o seu alicerce no amor, ou mesmo pessoas que realmente não estão alicerçadas no amor, são pessoas que tendem a tornar-se legalistas, numa infeliz tentativa de garantir a sua aceitação perante Deus. É uma forma de tentar escorar o seu alicerce, que não foi colocado por Deus ali no amor. Quem nos colocou no amor foi a graça. Quem nos enraizou no solo de amor foi Deus. Então, agora a nossa função é viver para fluir o amor na nossa vida. Assim como o apóstolo pediu que os efésios estivessem sempre conscientes que estão baseados no amor, a minha oração a Deus é que nós, Primeira Igreja Batista em Extrema, estejamos sempre baseados no amor. O terceiro pedido do apóstolo é que eles conheçam o amor de Cristo. Conhecer o amor de Cristo é compreender Cristo. E compreender Cristo em todas as suas dimensões. Compreender é se apropriar de uma verdade. Como alguém que segura algo com todas as forças. Pensa nessa ilustração, por exemplo. Talvez você já foi com seu filho criança numa loja de brinquedos. E ele se apaixonou por algum brinquedo ali. E ele então se apropriou de algum brinquedo. Um bicho de pelúcia ou uma caixa. Mas ele não ia ganhar aquilo. Você não pode comprar, não era o dia de comprar, mas a criança se apropriou daquilo. E abraçou. E você ou cedeu e acabou fazendo uma dívida que você não podia, ou você teve muita dificuldade para conseguir contornar a situação e fazer com que a criança soltasse aquilo. Compreender a Cristo é se apropriar de verdade sobre Cristo dessa maneira. É agarrar e não querer soltar mais. Paulo roga que seus irmãos possam, com todas as forças, capacitados pelo poder do Espírito Santo e pela intimidade com Cristo, sabendo que eles estão enraizados, baseados no amor, que eles possam se apropriar de todas as dimensões desse amor de Cristo. Sem querer ser alegórico e atribuir a cada uma dessas dimensões um significado, que eu creio que provavelmente Paulo não intentou fazer, mas nós podemos reconhecer que o amor de Cristo é largo o suficiente para abranger toda a humanidade, sem muros de separação. O amor de Cristo ele é comprido o suficiente para durar por toda a eternidade. O amor de Cristo é profundo o suficiente para que alcance o pecador mais miserável, aquele que está mais fundo, afundado no lamaçal do pecado. O amor de Cristo é alto o suficiente para atingir todo o universo que foi criado pelas suas mãos. Ou como bem afirmou Leslie Mitton, fazendo um paralelo de Romanos 8, 37 a 39, ele diz: onde quer que se vá, para frente ou para trás, subindo até as alturas ou descendo às profundezas, nada nos separará do amor de Cristo. Nós, como igreja, nós, como cristãos, precisamos compreender a dimensão do amor de Cristo. Nós precisamos conhecer o amor de Cristo a ponto de compreender isso, porque isso vai interferir diretamente em ações do nosso dia a dia. Em como eu disse há pouco, em como eu exijo meus direitos, em como eu quero estar em primeiro lugar, ou como eu aceito, como eu sirvo, como eu amo. Agora, como eu posso conhecer e compreender um amor que excede todo o entendimento? Será que Paulo se confundiu aqui? Nós realmente não saberemos os limites desse amor. Mas nós teremos uma eternidade para conhecer o Deus infinito. É o que diz João 17,3, por exemplo. Mas esse amor, ele é expresso na experiência, em tristezas e alegrias, em sofrimentos e tribulações, em caminhos por demais profundos para a mente humana alcançar, ou para a linguagem humana exprimir. Eu não consigo saber os limites desse amor, mas é dentro desse amor que eu preciso viver, e cada dia chegando um pouco mais perto do limite, até que na eternidade eu alcance o limite desse amor. Por isso, então, é correto afirmar que esse amor ilimitado, ele se faz parcialmente compreensível através de nós, igreja, da união da igreja. Porque esse amor, que só esse amor é capaz de pegar pessoas diferentes, pessoas que têm gostos diferentes, pessoas que têm formações diferentes, pessoas que têm crenças diferentes,
e unir a ponto de ser um só corpo. Irmãos, uma só família. A compreensão desse amor precisa, portanto, como diz o apóstolo no versículo 18, ele precisa ser com todos os santos. Sozinho não há compreensão e conhecimento verdadeiros da amplitude do amor de Deus. Como quase afirmou o poeta brasileiro, é impossível ser cristão sozinho. Não foi isso que ele disse, mas foi quase isso. Há uma maneira muito prática de evidenciar a compreensão do amor de Cristo. E essa maneira é demonstrar o seu amor, vivendo a multiforme, multidimensional sabedoria de Deus na igreja. A minha oração também nessa noite é que Deus conceda a cada dia que nós, Primeira Igreja Batista em Extrema, conheçamos mais o amor de Cristo e possamos evidenciar esse amor pela nossa unidade. Quarto e último pedido do apóstolo é que os efésios desfrutassem de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Ao ler esse pedido, eu confesso que eu tenho uma certa que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. E daí, então, a minha dúvida fica isso. Como eu posso, agora no versículo 19, ele fala para que a gente seja tomado dessa plenitude, sendo que já fomos colocados nessa plenitude. Será que ele escreveu o capítulo 1 em um dia, o capítulo 2 no outro, quando ele acordou no terceiro dia para escrever o capítulo 3, ele já não se lembrava mais do que ele tinha escrito no capítulo 1? Eu acho que não é isso que aconteceu. A questão aqui é: a igreja é ou será a plenitude de Deus? E a resposta para essa pergunta, a igreja é ou será a plenitude de Deus? A resposta para essa pergunta é sim. A igreja é ou será a plenitude de Deus? Sim. A igreja tanto é quanto será a plenitude de Deus. Paulo, nesse momento, pede para que eles sejam fortalecidos pelo poder da ressurreição, para uma íntima relação com o Salvador e uma compreensão do amor demonstrado na cruz, para que eles sejam o que já são. E essa é a dinâmica nossa também nos nossos dias. A igreja é hoje a plenitude. Quando ela age como igreja, ela se torna plenitude. Isso se faz necessário porque um dia na eternidade ela será definitivamente plenitude. Olhando assim, nós entendemos por que essa oração vem antes das instruções práticas que são desencadeadas pelas bênçãos que recebemos e que começa a partir do capítulo 4. O capítulo 4 e 5 e 6 não transformaria os crentes de Éfeso em alguma coisa que eles não eram, mas porque eles já são alguma coisa, então eles precisam viver dessa forma, eles precisam viver daquela maneira. Nós somos plenitude de Cristo, e nós nos tornamos plenitude de Cristo quando nós vivemos de forma obediente como igreja, de forma unida. Por isso que não há sentido em praticar a vontade de Deus se você não é de Deus. Mas por outro lado, não há outra maneira de viver quando você é de Deus, a não ser praticando a sua vontade. Como temos agido como igreja? Temos experimentado no nosso agir toda a plenitude do amor de Deus? Nós temos evidenciado para qualquer um que passar por nós que nós estamos no amor de Deus? Compreendendo que já fomos capacitados para isso, mas que ao mesmo tempo continuaremos crescendo para isso. Eu peço a Deus que possamos a cada dia desfrutar dessa plenitude de Deus como primeira igreja batista em Extrema. Como uma escada, então, o apóstolo vai passando de um degrau ao outro nessa sua oração. Pede que haja fortalecimento com poder, para que reconheçam a habitação de Cristo, para assim estarem baseados no amor, a fim de conhecer o amor de Cristo, para serem então tomados por toda a plenitude de Deus. Porém, uma oração só será respondida se for feita para a pessoa certa. Uma oração só tem sentido se ela for ouvida por alguém que possa responder. Paulo tinha certeza que a sua oração seria atendida, pois ela foi feita para Deus, para um Deus surpreendentemente poderoso, para um Deus poderosamente surpreendente. A doxologia paulina se inicia com um superlativo.
Na nossa língua, nós nem somos capazes de traduzir essa expressão no grego. Algo como aquele que é suficientemente capaz de fazer mais do que infinitamente, além do que somos capazes de pedir ou pensar. É muito superlativo. É esse Deus que Paulo está rogando. É a esse surpreendente e poderoso Deus que responde às orações. Note como o apóstolo não determina, note como o apóstolo não obriga Deus a fazer nada. Ele apenas, no final da sua oração, engrandece. Pois quem conhece a Deus sabe da capacidade que ele tem. Sabe que ele pode responder melhor do que simplesmente a sua sugestão de resposta. Sabe que Deus faz infinitamente melhor do que nós temos capacidade de pensar, de imaginar. Deus pode fazer o que pedimos, porque Ele ouve nossas orações. Deus pode fazer o que pensamos, porque Ele conhece nossos pensamentos. Deus pode fazer tudo o que pedimos ou pensamos, porque Ele é onisciente e onipotente. Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele tem expectativas muito mais elevadas do que as nossas. Agora, Deus pode fazer muito mais do que pensamos ou pedimos, porque seu amor não tem limites. Ele não é um Deus limitado, assim como eu e você, quando nós oramos. O poder da oração não está no poder daquele que ora. O poder da oração está no poder do Deus que responde. O poder não está em quem ora. O poder está em quem responde. Portanto, a certeza de que nossas orações serão ouvidas se dá no livre acesso que nós temos ao Pai, conquistado por Cristo na cruz, e o poder de Deus que já opera em nós em toda a sua plenitude. Não que é nosso, mas que age em nós. Por experiência própria, nós sabemos que orar não é algo fácil. Eu não sei qual tem sido a sua experiência, mas na maioria das vezes, quando eu abro os meus olhos depois de uma oração, tudo está no mesmo lugar. Tudo está no mesmo lugar. A chuva não parou, a terra não saiu do lugar, a cura talvez não veio, o emprego não surgiu, a conta continua ruim, mas a nossa fé a orar deve ser sempre fundamentada no Deus que nos escolheu e que nos ouve. Como bem nos ensina o salmista no Salmo 66, 20. Bendito seja Deus que não rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Ter esse pensamento dava ao apóstolo Paulo a certeza de que a sua oração sairia daquele cárcere, que era um cárcere temporal, porque ele não era prisioneiro dos romanos, ele era prisioneiro de Cristo Jesus. A sua oração invadiria a eternidade, chegando nos ouvidos do Deus eterno e todo-poderoso. Quando você ora com essa certeza. Ainda que no momento que você abra os olhos, pode ser que não tenha mudado nada. Por outro lado, na minha experiência pessoal, a gente não faz teologia com experiência. A gente faz teologia com revelação. Mas se por um lado, na minha experiência, na maioria das vezes que eu oro, ou quase na totalidade das vezes que eu oro, quando eu abro os olhos, tudo está do mesmo jeito. Na minha história de oração, e se você tem o costume de anotar suas orações, você vai perceber isso facilmente. Como ao longo do tempo, Deus foi respondendo orações. Como Deus já respondeu muitas das minhas orações. Algumas do jeito que eu queria mesmo. Algumas às vezes do jeito exatamente que eu pedi. Mas na maioria das vezes, muito melhor. Muito melhor. Porque as expectativas dele são muito mais elevadas, porque o conhecimento dele é muito maior, porque o amor dele é sem limites, e ele é o Deus que responde infinitamente melhor do que pedimos ou imaginamos. É com essa certeza que você ora. Por que você ora? Qual tem sido a sua prática de oração? Por quem que você ora? Você só ora por você mesmo ou tem o costume de orar pelos outros também? Seus pedidos de oração incluem força, amor, compreensão, plenitude? O quanto eu me preocupo com meus irmãos a ponto de dobrar os meus joelhos com o propósito de que eles compreendam profundamente quem é Jesus Cristo? O quanto, através do meu dobrar de joelhos, eu tenho conhecido e experimentado o maravilhoso amor de Deus? Através da oração, você tem percebido o poder de Deus que habita em você, que um dia foi salvo pela graça?
Nada mais pode ser acrescentado. Não há mais nada a dizer a não ser reconhecer que somente um é digno de toda a glória, todo louvor, toda adoração. E por isso, então, o apóstolo termina: somente a Ele seja a glória. Somente a Deus toda a glória. Na igreja e em Cristo Jesus, ou seja, no corpo e na cabeça, na comunidade de paz, unidade, e no pacificador que promoveu essa unidade. Essa glória, não somente hoje, mas por todas as gerações, por toda a eternidade. Não até a volta de Cristo, mas muito além. Todos os dias, de todas as eras, a nova sociedade de Deus, comprada pelo sangue do pacificador, reconhecendo que só há um Deus vivo e verdadeiro, a Ele sempre adorando, porque a Ele seja a glória eternamente. A esse Deus que você pede as coisas, a esse Deus que você pede por força, para viver o dia a dia da vida cristã, a esse Deus que você pede por amor, a esse Deus que você pede por conhecimento, a esse Deus que você pede pela plenitude do relacionamento em igreja. Depois de tudo isso, a única palavra que podemos dizer é que assim seja. Amém? Eu creio que não há outra maneira de encerrarmos esse momento do que, se você puder, se colocando de joelhos e clamando por nós, como primeira igreja batista em Extremo, para que a cada dia nós possamos aumentar o nosso conhecimento sobre Deus, servindo ao único Deus vivo e verdadeiro em unidade. Coloque-se de joelhos pelos seus irmãos, coloque-se de joelhos por você, demonstrando com a sua atitude física, exterior, o seu coração dobrado diante de Deus. Se você não pode, Deus conhece, curve o seu coração. Seu Deus e Pai, a tua igreja se coloca de joelhos perante o Senhor. Mais do que fisicamente de joelhos, o Senhor que conhece corações, que nossos corações possam estar rendidos a Ti, reconhecendo que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, só o Senhor tem poder para nos capacitar para o dia a dia da vida cristã em amor, conhecendo cada vez mais o Senhor, vivendo uma vida de plenitude na igreja, na tua igreja, na igreja que o Senhor comprou com o sangue do seu próprio Filho. Seu Deus, que essa atitude, como a sua igreja está nesse momento, ela seja a atitude dos nossos corações dia após dia. Que qualquer um que passar por aqui, que aqui entrar, possa perceber pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente, que têm gostos diferentes, histórias diferentes, mas que foram feitos um, porque o Senhor derrubou um muro de inimizade que poderia haver entre nós e nos comprou pela tua graça, e agora nós somos uma família, um corpo, cujo cabeça não é o pastor, cujo cabeça não é nem o líder, cujo cabeça é Jesus Cristo, aquele que foi crucificado por amor do seu nome, porque assim o Senhor pode demonstrar o seu infinito amor e a sua eterna justiça. Seu Deus, que essa igreja seja sempre reconhecida como uma igreja piedosa, uma igreja que te serve, que te ama, que vive unida para prestar glória ao Senhor, que é o único digno da nossa adoração. Ao Senhor seja a glória em Cristo e na igreja, hoje e para sempre. Amém e amém.